Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. E vamos lá, que dia é hoje? Calendário Ambulante informa, hoje é domingo, 27 de março. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem, pessoal, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, como está em Mateus 1:1, desde o começo, Mateus chamava sua obra de um livro. A palavra grega biblos, que pode significar um escrito sagrado. Um livro da genealogia, ou seja, dos ascendentes de Jesus. Na verdade, a palavra grega traduzida como genealogia vem de um termo que pode ser traduzido como origens. Portanto, pode-se dizer que Mateus iniciou seu evangelho com uma espécie de livro de Gênesis. Assim como o Antigo Testamento começou com um livro sobre a criação do mundo, Mateus, e, portanto, o Novo Testamento começam um livro sobre o próprio Criador, sobre a obra da redenção que somente ele poderia efetuar. Então vamos fazer a leitura agora de algumas passagens aqui e ver o que elas dizem sobre Jesus. A gente vai ler João 1, de 1 a 3, Hebreus 1, de 1 a 3 também, Miqueias 5. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Marcos 12, de 35 a 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Bem, nessas passagens a gente consegue ver como João vinha falar do verbo, o verbo virou carne, e estava falando na verdade do Criador, e também ele começa a falar de João Batista para explicar, que João Batista ele não era a luz, sim que ele veio falar da luz, que muitas pessoas confundiam na época de Jesus, quem era na verdade, se era João Batista que era o Messias, se não era, as pessoas tinham um pouco essa dificuldade. Hebreus já cita um pouco o jeito como Deus se comunicava, falou assim, olha, Deus se comunicava, através de profetas, agora resolveu mandar o seu filho. Miqueias, ele já vem dizendo da onde ele nasceria, e que a origem dessa pessoa que nasceria, no caso, Salvador, Cristo, ele vinha falar que ele era desde os tempos da eternidade, quer dizer, ele não era uma pessoa realmente ali que estava nascendo naquele momento, ele era um Deus, o Deus eterno. E Marcos já é o próprio Jesus falando, citando Davi, que como Davi chama o Senhor Deus, de Senhor, Senhor. Então como é que o Filho de Deus seria filho de Davi, Não é filho de homens, mas sim filho do próprio Deus. Então a gente tem vários exemplos aqui de como Deus é criador, como Jesus era também o criador, como Jesus era Deus falando com o povo, que Jesus era da promessa e que ele era o Deus eterno, e também Jesus mesmo falando
que, olha, Davi disse que eu sou o Senhor, então eu não sou um filho somente de pessoas humanas, assim. Eu sou filho de Deus. Então, desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era como um pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade. O resplendor de sua glória. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Isso Ellen White escreveu no Desejado de Todas as Nações, página 19. A divindade de Cristo, contudo, não era o mais importante na mente de Mateus, em contraste com João. O que começou descrevendo sobre a divindade de Cristo, antes de passar para o aspecto humano dele. Em vez disso, Mateus se concentrou muito na humanidade de Cristo, ou seja, o Messias como filho de Davi e filho de Abraão. Então passou a traçar a partir de Abraão a linhagem dos ancestrais humanos de Jesus até seu nascimento, no desejo de mostrar a seus leitores que, de fato, Jesus de Nazaré era o Messias predito nas profecias do Antigo Testamento. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Começamos uma introdução sobre como Mateus se comunicava com o leitor e como ele começava a comunicar a mensagem de Jesus. E não se esqueça, vamos continuar com o nosso ano bíblico, certo? Estamos aqui no segundo trimestre e o ano bíblico seguindo agora 1 Samuel, capítulos 14 a 16, ok? 1 Samuel 14 a 16. Bem, uma boa leitura para você e até amanhã. Os lesas dessa semana foram gravados com participação de narração Sônia Ferreira, Bruno Silva e Ronaldo Salles. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.